Amém e amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abram a Bíblia comigo, por gentileza, em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo 19. João capítulo 4, a partir do versículo 19. Irmãos, eu queria pregar para vocês nessa manhã a respeito daquela mulher que o Senhor Jesus encontrou lá na cidade de Sicar, em Samaria. E eu queria falar sobre isso porque no meu coração eu estava em dúvida de qual texto pregar. Eu queria pregar 1 Reis capítulo 19, Elias lá no Horebe. Mas desde que eu acordei, essa música está na minha cabeça. Tu és por quem a minha alma esperou. Cheguei aqui na igreja, os irmãos estavam ensaiando. Tu és por quem a minha alma esperou. Hoje eu mexendo no celular, fiz algumas coisas a respeito dessa canção. Então estou achando, sentindo que Deus quer falar com a igreja através de João capítulo 4. Esta mensagem mostra para nós que não existe coincidência no reino de Deus. Não existe sorte no reino de Deus. Nada acontece por acaso no reino de Deus. Na verdade, tudo o que acontece, acontece porque Deus tem um plano soberano e porque Deus está escrevendo os nossos dias. Esta história acontece logo no início do Evangelho de João. João é o apóstolo amado de Jesus. E aquele que é o precursor de Jesus é o Batista, não o apóstolo. João Batista é aquele que batizava com água para arrependimento. Aquele que viria antes para abrir caminho ao ministério de Jesus. E João Batista disse a respeito de Jesus: eu não sou digno de desatar as sandálias do que vem depois de mim. O que vem depois de mim não trabalha com água. Ele batizará com o Espírito Santo, ou seja, ele vai salvar pessoas. E também batizará com fogo, ou seja, ele levará pessoas ao inferno. Aqueles que receberem a Jesus, recebem o Espírito Santo. Aqueles que não receberem Jesus, a pá ele já tem na mão, e limpará a sua eira, e lançará o trigo no celeiro, mas a palha em fogo inextinguível. Temos dois batismos na Escritura, nesse sentido. Com o Espírito Santo, aquele que de fato faz com que o crente entre no corpo de Cristo místico, mas também o com fogo, que é condenação, levar pessoas para o inferno. Depois da pregação de João Batista, nós temos o início do ministério de Jesus. Jesus, logo no capítulo 3, prega sobre a salvação através dele mesmo, para Nicodemos, um só homem ouvindo a pregação do maior pregador. E agora no capítulo 4, uma só mulher vai ouvir a pregação do maior pregador. Tem pregadores que não pregam mais em igrejas pequenas. Tem pregadores que não pregam mais para pequenos públicos. Tem pregadores que agora só querem saber e falar para grandes conferências. Mas Jesus, como um pregador de verdade, continua anunciando, pregando, falando. E no seu ministério, se precisava de pregar para uma pessoa, ele fazia isso. A Bíblia diz no versículo 3 que Jesus queria da Judéia ir para a Galileia. E o texto diz que era necessário passar por Samaria. Não era necessário passar por Samaria porque não tinha outro caminho da Judéia para a Galileia. Era necessário passar por Samaria porque no reino de Deus não existem coincidências. E Deus já tinha marcado esse dia para transformar a vida daquela mulher. Onde? Lá próximo ao poço, nas terras de Sicar, que Jacó dera a seu filho José. Por volta do meio-dia, cansado da viagem e com sede, Jesus senta-se naquele lugar e a mulher aproxima. E Jesus começa um assunto com a mulher: me dá água. A mulher disse: como é que você, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritana? Jesus disse: mulher, se você soubesse o dom de Deus, se você soubesse quem está conversando contigo, é você que pediria água, porque essa água que você vai tomar, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu ofereço, quem bebe não tem sede mais. Como homem, ele está cansado da viagem. Como homem, ele tem sede. Mas como Deus, ele diz: eu tenho a água, que quem beber jamais vai voltar a ter sede. A mulher interessada naquele assunto disse: então me dá desta água.
E Jesus então fala para aquela mulher: vai lá e chama o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus disse: é verdade, você já teve 5. Esse que você está não é o seu marido. Você tem um relacionamento com alguém que não é o seu marido. Isso na Escritura é chamado de adultério, ou então prostituição. Mas como ela já foi casada, o erro seria adultério. A partir daquele momento, a mulher percebe que não está falando com alguém que é comum. A partir daquele momento, a mulher já percebeu que está diante de alguém diferente. E no versículo 19, ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Senhor, vejo que tu és diferente. Senhor, vejo que o Senhor não é um homem qualquer. Vejo que de ti eu posso extrair ensinamentos e também provisão da parte de Deus. Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Profeta era o homem com intimidade com Deus para passar todos os desígnios de Deus. A mulher está reconhecendo que Jesus não é um judeu comum, não é um samaritano. Jesus não é simplesmente um galileu. A mulher teve um encontro com Jesus e percebeu: esse homem é diferente, é profeta. Assim como aconteceu comigo lá em 2014. Quando eu encontrei Jesus, eu percebi: não é igual. Quando eu ouvi Jesus falando, eu percebi: não é comum. Quando eu escutei das grandezas de Deus e da história do Cristo que morreu numa cruz, eu disse: eu estou diante de algo que eu nunca tinha visto antes. E você também, no ato da sua conversão. Quando você vê ou ouve sobre Jesus, você precisa entender: não é comum, não é normal. Ele é mestre, ele é profeta, e ele nesse texto também vai se revelar como Deus. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Agora, percebendo que Jesus estava conversando com ela e se interessando no assunto, a mulher vai trazer uma questão teológica para Jesus. A mulher já tinha falado: como que você, judeu, conversa comigo que sou samaritana? Agora a mulher está dizendo: Jesus, já que você está conversando comigo, vamos fazer aqui um debate teológico. Os seus dizem que a adoração é em Jerusalém. Os nossos dizem que a adoração é no monte. Jesus, quem está certo? Primeiro, a história nos mostra grandes diferenças entre samaritanos e judeus. Primeira grande diferença: os samaritanos, quando foram invadidos pelo Império Assírio, foram levados cativos. Mas na volta do Império Assírio, encontramos isso no 2º livro dos Reis, a Bíblia mostra que outros povos foram colocados em Samaria, e não somente israelitas. Então, a partir deste momento, da volta do cativeiro assírio, aquele povo era um povo mestiço, não 100% com sangue de Abraão, diferente do povo judeu, que quando foi levado cativo pela Babilônia, foi voltado à terra pelo Império Persa, com 100% de povo judeu. Então, para o judeu, quem era filho de Abraão, era eles. Para o judeu, os samaritanos não eram verdadeiramente israelitas. A segunda diferença é que os judeus aceitavam toda a Bíblia do Antigo Testamento. Mas como doutrina, os samaritanos recebiam os 5 primeiros livros. E lá nos 5 primeiros livros, o lugar que se devia adorar era o Monte Gerizim. No restante das Escrituras, o lugar que se deve adorar era Jerusalém, por causa do Monte Sião e por causa do templo. Então, o que essa mulher está dizendo é uma questão histórica e teológica. Jesus, nós somos samaritanos, vocês são judeus. Nós temos diferença de raça, nós temos diferença de teologia, nós não somos iguais, a nossa história é diferente.
a nossa história não bate. Você é de um jeito, eu sou de outro. Como é que o Senhor conversa comigo? Jesus, sou pecador, sou mau. Jesus, eu tenho a minha vida inteira marcada por erros. Jesus, o Senhor é santo. Jesus, o Senhor é perfeito. Jesus, o Senhor é Deus. Jesus, o Senhor é grande. Eu sou pequeno. O Senhor é eterno. Eu sou mortal. O Senhor viverá como rei de toda a terra. Eu não sou rei. Como é que o Senhor pode conversar comigo? Como é que Jesus pode nos aceitar se somos tão diferentes dele? Como é que Jesus pode nos amar com todas as nossas diferenças? Como é que Jesus pode nos aceitar, mesmo se somos tão indignos de sua graça? Irmãos, às vezes pensamos que Jesus não irá nos aceitar por causa do passado que temos, da história que temos e das dificuldades que temos. Mas se Jesus fosse olhar isso, quem ele aceitaria? Quem poderia chegar-se até Deus pelos seus próprios méritos, desejos, vontades e pela sua própria obediência? Quem pode ir até Deus pelos seus próprios caminhos? Ninguém. Todos nós estamos a anos-luz de distância da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos a anos-luz de distância daquilo que Deus exige para si. Todos nós estamos a anos-luz da santidade estabelecida por Deus. Mas mesmo assim, Ele se achega a nós. Mas mesmo assim, Ele conversa conosco. Mas mesmo assim, Ele nos ouve. Mas mesmo assim, Ele nos ama. Versículo 21, disse-lhe Jesus à mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O que Jesus está dizendo para a mulher é: mulher, presta atenção em mim. Esse assunto, adoração, vai mudar. O que eu estou procurando, mulher, e o que o Pai quer, não é quem adore simplesmente em um monte. Não é simplesmente quem adore em um templo. O que o meu Pai está procurando não é adoração em locais. Ele continua fazendo isso hoje. Ele não está procurando só quem é crente no domingo no culto. Ele não está procurando só quem é crente na célula. Ele não está procurando quem louva no culto do domingo e fala palavrão na segunda-feira. Ele não está querendo quem aqui é dominado pelo Espírito e na segunda dominado pelo vinho. Ele não está procurando quem aqui é crente, mas lá fora é ímpio. Ele não está procurando o homem que aqui trata bem os irmãos, mas em casa trata mal a esposa. Ele não está procurando quem é crente só neste lugar, e aqui é uma serva do Senhor, mas dentro de casa não é submissa ao marido. Ele não está procurando quem veste uma capa de evangélico e só é evangélico em um local. Ele não está procurando. Na verdade, esses são falsos, mentirosos, hipócritas. Jesus está dizendo: mulher, não é no monte, não é nem em Jerusalém. Mulher, o que você está entendendo é limitado. 22, vós adorais o que não conheceis. Agora perceba, irmãos, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Jesus era um judeu. E o que Jesus está dizendo para a samaritana é: eu te aceito, eu te amo, vou mudar a sua vida, mas teologicamente você está errada. Eu te amo, eu vou mudar a sua história, mas você está ensinando errado. Quem sabe mais sobre salvação é judeu, não é o samaritano. Porque vocês ficaram com os 5 primeiros livros, nós ficamos com a Taná inteira. Nós sabemos o que é sobre Bíblia mais que vocês. Mas isso não irá nos separar. Mas você precisa entender a verdade da palavra. Mulher,
Não estou, Deus, buscando quem adora em templos, nem em montes. Mas quando o assunto é salvação, eu sou judeu. Eu sou lá de Belém. Eu nasci lá. Eu sei o que eu estou falando. Você precisa, então, de humildade. Mulher, presta atenção. A informação sobre salvação vem dos judeus, mas não apenas teologicamente. Por causa de Jesus. Jesus é judeu, não era samaritano. E o que ele está falando é: sabemos mais de Bíblia que os samaritanos. Mas não é só isso. É porque eu vim da Judéia. A salvação vem dos judeus. 23, mas vem a hora e já chegou. Se o assunto adoração vai mudar, se o assunto adoração vai passar por uma transformação, o que Jesus está dizendo agora é: chegou a mudança. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Não tem como você tentar entender as doutrinas divinas com a sua velha forma de pensar. Não tem como você ser um adorador fazendo da sua cabeça. Não tem como você ser um servo do seu jeito. Não tem como tentar agradar a Deus do seu jeito. Não tem como amar o próximo do seu jeito. Não tem como perdoar do seu jeito. Não tem como viver uma vida cristã do seu jeito. Mulher, a mudança já chegou. Eu estou ensinando, eu estou passando e agora você precisa receber. Não é do seu jeito, mulher. Em que os verdadeiros adoradores. Meu pai. Se a Bíblia está dizendo verdadeiro, é porque tem falsos. Primeiro, o que é um adorador? O que se prostra a alguém superior. O que se rende, o que presta serviço. Jesus está dizendo: tem os verdadeiros que prestam serviço. Mas também tem outros que prestam serviço. Existem aqueles que trabalham e que adoram de forma correta. Mas existem aqueles que adoram de forma errada. Os que adoram de forma errada, o Pai não está procurando. Os que adoram de forma correta, adoram de que jeito? Em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Senhor, qual é o critério para se adorar? Tem que ser em espírito. Tem que ser em verdade. No meio de um debate teológico, qual? Qual é o lugar? É no monte? Não. É no templo? Não. Mas pode ser no monte ou no templo. Vou explicar. Não é no monte o lugar exclusivo. Não é no templo o lugar exclusivo. Mas se você for um verdadeiro adorador, você adora no monte, você adora no templo, você adora em casa, você adora no trabalho, você adora no trânsito, você adora na rua, você adora conversando com alguém, você adora cuidando do seu filho, você adora sendo uma boa esposa, você adora no trabalho, em qualquer lugar, porque é em espírito. Adorar em espírito significa através de um novo nascimento. Não mais dependendo do local, mas dependendo de uma transformação interna. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor. Agora eu adoro em espírito e em verdade porque eu fui transformado. Talvez é por isso que você seja um falso adorador. Porque você quer adorar sem ser transformado. É por isso que talvez você não adore em espírito. Porque você ainda acha que é um local. Isso aqui para você é uma religião. Isso aqui para você é um dogma apenas. Isso aqui para você se tornou algo corriqueiro e comum. Eu preciso ir na igreja para Deus me abençoar. Eu preciso ir na igreja porque Deus já me abençoou. Eu preciso ir na igreja porque eu cresci na igreja. Não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando um coração quebrantado. Ele está fazendo duas coisas nesse momento: recebendo glória
Tudo glorifica a Deus. E também de forma humana, para a gente entender, ele está assim, ó, procurando. Quem veio no culto com a intenção correta? Quem veio me adorar? Quem veio me buscar? Quem veio me servir? Quem, de fato, veio derramar o seu coração? E em verdade. Como que adora homem judeu que veio conversar comigo? Em espírito. Já entendi. O que mais? Em verdade. Sabe o que é em verdade? Não mais através de símbolos. Não é mais necessário o altar do incenso. Não é mais necessário o candelabro, a mesa da proposição. Não é mais necessário os utensílios do templo, porque agora tudo isso era apenas sombra. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo de Nazaré. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus. Nossa adoração só é aceita por Deus porque temos um mediador. Ele é a verdade, Jesus Cristo. Se a nossa adoração não fosse por meio de Jesus, você seria o próximo Corá, Datã e Abirão. Se a nossa adoração não fosse por meio de Jesus, você seria o próximo Ofni e Finéias. Se você não tivesse o mediador, você seria Ananias e Safira. Se Deus não tivesse intervendo pelo meio do Filho na sua vida, você seria o próximo Herodes em Atos 12. Seria fulminado pela presença santa de Deus. Mas não somos isso. Não seremos assim, porque nós temos um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Por meio dele, adoramos o Pai. Pastor, eu quero adorar, então vai depender dele, porque a Bíblia diz que é dele que vem o perfeito louvor. Pastor, eu quero crer, então vai depender dele, porque a fé vem dele. Pastor, mas sou eu que arrependo, mas a Bíblia diz, é ele que te concede o arrependimento. Pastor, mas eu escolhi a ele, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Pastor, mas eu amo ele, vocês só amam a Deus, porque ele amou vocês primeiro. Nós dependemos de Deus para tudo, até para adorá-lo, até para servi-lo, até para nos prostrar diante dele. Versículo 24. Deus é Espírito. Deus ser Espírito significa que Deus não tem corpo, o Pai, mas é uma pessoa. Apesar do Pai não ter um corpo, ser Espírito, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo tem corpo também não, mas não é o Pai, mas é Deus do mesmo jeito. E o Filho, antes da encarnação? O Filho antes da encarnação era um mistério, aparecia de vez em quando na teofania. É Deus, sempre foi Deus. Tinha corpo? Parece que não, mas fazia-se em corpo? Sim, teofania. Mas e depois da encarnação? Agora tem um corpo, morreu nesse corpo, ressuscitou glorificado. E agora nós temos um Deus lá no céu com corpo. Esse Deus, que não cabe em lugar nenhum. Onde Deus cabe? Existe algum lugar maior do que Deus, para Deus caber lá dentro? Não. Então onde Deus está? Em todo lugar. Que todo lugar é esse? Não sei. E onde ele está? É o Pai? Ele está lá. É o Espírito? Ele está lá. E o Filho? O Filho pode ser visto. Eu posso ver o Pai? Não dá, ele é Espírito, mas não tem problema não. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu não vou ver o Pai? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia diz que é impossível vê-lo. A Bíblia diz que ele habita em luz inacessível. Ele é Espírito. Mas Colossenses diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pode olhar para mim, Jesus dizendo, vocês vão ver o Pai. Pode olhar para mim, que vocês têm relacionamento com o Pai. Eu sou um com o Pai. Eu sou um com o Pai. E se ele é Espírito, tem que adorar de forma certa. Pode adorar aí, todo mundo, em Espírito e em verdade, está no texto. Irmãos, adoração, culto, ministério, vida cristã, é do jeito de Deus. Ah, eu acho legal isso. Não interessa. Ah, mas é bacana. Não importa. Ah, mas eu estou com vontade. Joga sua vontade fora. Faça segundo o que Deus manda. Faça segundo as Escrituras. É a Escritura o nosso norte. Como Deus quer ser adorado? Em espírito e em verdade. Eu posso adorar a Deus por meio do santo fulano? Não. Pode não. Eu posso adorar a Deus do meu jeito? Pode não. Eu posso adorar a Deus indo lá de vez em quando, vou no culto, aí continuo no meu forró? Não pode. Eu posso adorar a Deus meio lá e meio cá? Não pode.
pode. É em espírito, com todo o seu ser, transformado e mudado, e em verdade, através de Jesus. Isso aqui não é um clube social, isso aqui é uma igreja. Isso aqui não é um lugar para você ouvir umas palavrinhas bonitinhas e ir embora motivado. Isso aqui é um campo de treinamento. Para aprendermos da palavra e sairmos desesperados para obedecer a palavra. Do jeito que o papai quer. Do jeito que o nosso Deus quer. Como você vai viver, Mateus? Do jeito que Deus quer. Como você vai viver, Mariana? Do jeito que Deus quer. Regina, como é que está lá o bairro União? Ah, está uma bagunça, só confusão. Como é que eu vou viver lá dentro? Do jeito que Deus quer. Não é do jeito que você quer, não. Não é do jeito da sua cabeça, não. É do jeito de Deus. Agora percebe, irmãos, apesar da mulher não ser, essa mulher não ser teologicamente correta, o anseio dela era sincero. Olha o 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela não estava com a certeza teológica. Jesus está dizendo que o judeu sabia mais de Bíblia do que o samaritano. Jesus fala para ela que o que ela está achando que é adoração não é. Jesus corrige ela na questão matrimonial. Jesus mostra para ela todos os erros dela. Só que lá no fundo ela está dizendo, mas eu estou esperando o Messias. Mas eu estou esperando o Messias. E quando ele vier, ele vai me ensinar isso tudo aí. Na Torá também falava sobre Messias. Talvez, irmão, você não sabe tudo do Antigo Testamento. Talvez você não sabe tudo do Novo Testamento. Tem que saber, tem que estudar, tem que conhecer. Sou contra a teologia, não. Muito pelo contrário. Mas existe algo mais importante do que isso. Esperar o Messias. Aguardar Jesus. Tem gente que está tratando teologia, Bíblia, pregação, muito mecânico. Esqueci quem disse, foi um grande avivalista. Ele disse que o nosso estudo pela Escritura, o nosso desejo de estudar a Bíblia tem que ser de joelhos, irmão. Está faltando lágrima nos nossos seminários. Está faltando choro nas salas de aula. Está faltando fechar a porta do quarto antes de uma pregação, antes de uma aula, e buscar o Messias. A mulher está dizendo, homem, judeu, conversando com uma mulher samaritana. Homem judeu, eu sei. O Messias vem. E eu estou aguardando o Messias dia e noite. Porque quando ele vier, ele vai me ensinar tudo. Eu estou esperando o Messias que há de redimir essa nação. Porque quando ele vier, ele vai me ensinar tudo isso que você está falando. Eu sei que tem uma promessa lá em Gênesis 3,15, começando de lá e partindo por toda a Bíblia do Pentateuco. O Messias virá, o Messias virá. A expectativa dela é no futuro. O Messias virá. Disse-lhe Jesus. São pouquíssimas vezes que nós vemos isso aqui na Escritura, nos Evangelhos. Jesus se revelando claramente para uma pessoa. Pouquíssimas. E o que ele vai falar agora, ele falou para uma mulher, sem conhecimento teológico profundo, samaritana e em adultério. Ele não falou isso para o rabino. Ele não falou isso para o mestre. Ele não falou isso para quem estava lá na mesa da cadeira de Moisés. Lembra desse texto? Na cadeira de Moisés? Não. Eu o sou, mulher. Eu que falo contigo. Vai chegar o Messias. Vai chegar não, já chegou. Quando ele chegar eu aprendo. Não, você está aprendendo agora. O Messias está vindo. Eu já cheguei. Sou eu. Eu que estou falando contigo. Irmão, presta atenção. Imagina você nessa cena. E Jesus falando com você. Eu sou o Messias. Você não está estudando tudo? Você não está conhecendo tudo? Você não está procurando conhecer pelo menos? Você não está aguardando pelo menos? Chegou, mulher. Talvez você chegou aqui nessa manhã dizendo, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Quando é que Jesus vai mudar minha vida? Quando é que Jesus vai me ensinar a palavra? Quando é que Jesus vai transformar meu coração? A resposta é hoje. O Messias chegou na sua vida hoje. A sua transformação é hoje. O Messias está aqui de braços abertos para você hoje. Mas eu sou pecador demais. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Mas eu já errei tanto, eu acho que ele desistiu de mim. Ele não desiste de você.
Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. O Messias está dizendo: eu estou me revelando a você nessa manhã. Mulher, deixa eu te explicar quem eu sou. Nessa Torá que você segue, tem um nomezinho lá que os judeus estão trocando, sem minha permissão. Moisés escreveu o meu nome santo e os judeus trocaram para Adonai. Qual é o seu nome, Deus? Yud Re Vav Re. Não entendi. Traz para o português? Trago. YHWH. Não entendi ainda. Pronuncia. Alguns dizem Yavé, outros dizem Yahweh, outros dizem Yahweh. Mas qual é o nome então correto? A pronúncia não sabemos, mas o significado sabemos. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Peraí, então você está dizendo que você é o eu sou? Não só isso, mulher. Eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira. E mulher, olha para mim, mulher. Antes que Abraão existisse, eu sou Deus, mulher. O que fala contigo? 27. Neste ponto. Irmão, tem hora que discípulo só atrapalha. Mas dessa vez não atrapalhou, não. No ponto em que Jesus está se revelando para a mulher, chegaram os seus discípulos. E se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Os discípulos olharam para Jesus fazendo algo que eles não fariam. Os discípulos viram Jesus fazendo algo que a tradição não aceitaria. Os discípulos viram Jesus fazendo algo que eles não estavam acostumados. Mas o texto diz: nenhum deles perguntou nada. Por que não? Porque eles eram discípulos. E quem estava fazendo era o mestre. E o mestre faz do jeito que quer. E não te deve satisfação, não. Senhor, por que o senhor está fazendo desse jeito? Eu sei o que eu estou fazendo. Por que é que o senhor... Eu sei o que eu estou fazendo. Senhor, mas eu quero... Não. Quem dita as regras aqui sou eu. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Senhor, eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo. Vamos só passar o microfone aqui, ó. Essa turma toda aqui, ó. Talvez 1% vai saber o que Deus está fazendo na vida dele. Vai entender por que as coisas acontecem. A maioria vai dizer: eu não sei por que Deus faz assim. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo à vida cristã. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe fosse restituído? A resposta é: ninguém. Não dá para entender a mente de Deus na sua totalidade, não. Então o que eu faço? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente, amém. Quando eu não entendo, eu adoro. Quando eu não compreendo, eu adoro. Jó, você tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Depois do culto de domingo, na segunda-feira, perdeu 7.000, falava este ainda. Perdeu 3.000, falava este ainda. Perdeu tudo. As notícias ruins na vida de Jó não chegaram de 6 em 6 meses. Literalmente no texto. Falava este ainda, falava este ainda, falava este ainda, falava este ainda. E Jó: meu Deus, o que está acontecendo comigo? De um dia para o outro a minha casa caiu. De um dia para o outro eu perdi tudo. De um dia para o outro eu perdi até 10 filhos. O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher de Jó disse: vai lá, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas talvez ela disse de forma irônica: abençoa o seu Deus, bendiga o seu Deus, melhor dizendo, e morra. Talvez seja isso, mas de forma irônica. E Jó disse: tu falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus, também não receberemos o mal. Mas por que, Jó, que você tem essa tranquilidade? É porque eu vim nu. E eu vou voltar nu. Nós estamos com as vidas
muito firmadas nessa terra. Por isso que queremos explicação para tudo. Por isso que queremos bênção o tempo todo. Por isso que queremos coisas o dia inteiro. Mas você veio nu, irmão. E vai embora nu. Você não tem nada nessa terra, eu também não. O que o Senhor está fazendo, Jesus? Por que Jesus? Eu sei que dói, irmão. Eu sei que machuca. Eu sei que é difícil demais. Quando você quer uma coisa, não consegue. Nós somos discípulos. Deixa o mestre fazer, irmão. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? É a oração de muita gente. Meu Pai, está doendo tanto. Será que o Senhor se esqueceu de mim, Deus? Será que eu vou perecer, Deus? Será que o Senhor não se lembra de mim, Deus? Acaso pode uma mãe esquecer o filho que ama? Pode. Mas se mesmo que isso aconteça, todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E aí na dor você vai para o texto bíblico e lê isso. Aí você volta para cantar. Eu sei que não estou só, mas já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, posso clamar. Eu acredito que eu não vou. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Não tinha fé para nada, aí foi provado. Aí a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência é esperança. Agora está com casco grosso. Pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir não. Agora eu acostumei com o não de Deus, agora eu acostumei com o espera de Deus, agora eu acostumei que a minha vida não é o centro. O mestre faz do jeito que quer, a hora que quer, da forma que quer. Vou perguntar mais para o mestre não, deixa o mestre fazer. Quem canta essa música? Sheila, me seguiu hoje no Instagram. Irmãos, 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher foi buscar água. A mulher foi buscar cântaro. Jarro cheio de água. Chegou lá e disse assim: quero água. Ao Messias: essa água aí você vai voltar a ter sede. Quando o Messias vier, ele me ensina. Eu sou o Messias. O senhor é o Messias? Quanto a mulher, deixou o cântaro. Se eu encontrei a água da vida, eu não quero mais essa água do poço. Se eu encontrei a água da vida, eu não quero mais cântaro. Se eu encontrei a água da vida, eu não quero mais aquilo que eu vim fazer. Essa é a prova de quem encontra Jesus. Deixa o cântaro. Deixa a velha vida. Não quero mais essa água. Não quero mais a pornografia. Não quero mais a mentira. Não quero mais a corrupção. Eu não quero mais a vida de pecado. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei o Messias. O Messias era aquilo que a alma daquela mulher estava procurando, ansiando. A fonte da vida encontrou aquela mulher. Ela disse: eu não quero mais água da rocha, nem do poço. E não presta atenção. Ainda bem que naquele dia, naquela tarde, aquela mulher não encontrou Jacó. Não ia mudar a vida dela, não. Não encontrou José. Não ia mudar a vida dela, não. Ela encontrou Jesus. Vou lá quando o pastor fulano estiver pregando. Não vai mudar nada na sua vida. Vou lá no cantor fulano. Não vai mudar nada na sua vida. Só vou quando o Beltrano. Não vai mudar nada na sua vida. O que muda a sua vida não é ter encontro com homens. O que muda a sua vida é ter encontro com Jesus Cristo de Nazaré.
mulher, você me encontrou. Não quero mais a minha velha vida. Eu não quero mais buscar em outras fontes. Eu encontrei Jesus. Aí ela foi lá na cidade, sem cântaro. Ela foi pregar. Homens, eu estou achando que eu encontrei o Messias. Eu estou achando que eu encontrei o Cristo. Qual é a maior prova que você encontrou Jesus? Você só sabe falar de Jesus. Qual é a prova que você abandonou a velha vida? O cântaro ficou lá no poço. Aí você dá meia volta e volta para a cidade. Jesus, 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 Jesus. Agora essa mulher só sabe falar de Jesus? É, claro, ela encontrou Jesus. Agora esse camarada só sabe falar de Jesus? É óbvio, ele encontrou Jesus. Irmão, quem não encontrou Jesus só fala de galo, só fala de cruzeiro, só fala de shopping, só fala de sapato. Agora quem encontrou Jesus, irmão, é só Jesus, 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 Jesus. Ela encontrou Jesus e o texto diz que ela levou outros homens até Jesus. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher não simplesmente falou o que aconteceu com ela. A mulher falou que encontrou Jesus. O testemunho é válido, mas não é uma pregação. O testemunho seu edifica, mas não convence ninguém. O que convence não é simplesmente, entenda o que eu estou falando, não é simplesmente o que Jesus fez na sua vida. O que convence as pessoas é o que Jesus fez na cruz. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus. Quando o pregador prega o microfone e fala dele, muda nada. Agora, quando o pregador fala de Jesus, 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 é como que se aquela palavra entrasse como uma flecha no seu coração. E eu preciso dessa água também, eu preciso dessa água também. É por isso que o familiar vem, é por isso que o amigo vem, é por isso que o vizinho vem, é por isso que o outro vem. Por quê? Porque eu quero esse Jesus que está na sua vida. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Pergunta a ela se ela se tornou apóstola. Pergunta a ela se ela virou quarta pessoa da Trindade. Não. Ela só queria falar de Jesus. Jesus. Deixa o cargo para lá. Deixa o título para lá. Deixa essas bobagens para lá. E vai falar de Jesus. Vai falar de Jesus. Vai falar de Jesus. Porque você encontrou Jesus. Se você encontrou Jesus, fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos? Ah, meus irmãos. Felipe estava comigo quinta-feira. Preguei essa mensagem numa igreja lá. E desde lá estou pensando nisso. Irmãos, encontramos ou não Jesus? Se sim, não tem mais nada. Ele nos basta. Ele nos basta. Se você encontrou Jesus, você não sente falta de mais nada. Não estou dizendo que você não quer outras coisas. Estou dizendo que Ele te é suficiente. Não estou dizendo que não é lícito pedir algo a Deus. Estou dizendo que, tendo ou não tendo o que pede, você está feliz. Feliz com Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor vem falando aos nossos corações. Pedimos ao Senhor, Pai, continue transformando as nossas vidas. Continue, Pai, colocando em nossos corações amor pelo Senhor. Deus, nos dê um sentimento de contentamento. Nos ajude, Deus, a buscar somente no Senhor e não em outras fontes. Nos ajude a amar o Senhor de todo o coração. Nos ajude, Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Oh, Deus, nos ajude a ter um encontro contigo verdadeiro todos os dias, Deus. Nós queremos experiências contigo, Deus. Nós queremos chorar na Tua presença. Nós queremos fechar a porta do quarto. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos intimidade contigo. A ponto de deixar o cântaro da nossa vida, Deus. A ponto de deixar todas as coisas para trás. A ponto de abandonar a nossa velha vida, Deus, os nossos velhos costumes. Para buscar tão somente o Senhor e a Sua vontade para nós. Oh, Deus, te imploramos, nos faça pregadores do Evangelho. Nos faça embaixadores do reino. Que as pessoas ouçam sobre Jesus através das nossas vidas.
Que as pessoas aprendam do Senhor através de nós, Deus. Usa esses vasos, Pai, tão frágeis. Esses vasos de barro que somos, Deus. Para a glória do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.